Oi, pessoal. Aqui é Carla Risse, engenheira de alimentos e consultora da Alimentar e Consultoria, especialista em gestão gastronômica. E quando a gente fala de gestão gastronômica, gestão dá medo, né? Lidar com os números é algo que assusta ainda, né, nos tempos de hoje. Eu atendo muitos restaurantes, vários tipos de negócio de alimentação, e eu percebo que não existe a dificuldade de vender, de criar pratos incríveis, de fazer bom atendimento ao cliente. Mas a maior dificuldade hoje do empreendedor é justamente fazer entender os números e, através dessas informações, criar estratégias, tá? Então, o objetivo da Alimentar é justamente isso, né? Transformar, né, esse medo em algo mais leve e fazer com que vocês enxerguem oportunidades na leitura desses números. Existem clientes que têm muitas planilhas, muitas informações, ou então sistemas super robustos, com várias ferramentas ali de controle de estoque, enfim, DREs incríveis, gráficos incríveis, relatórios muito bons. Mas o que fazer com essas informações, né? Então, o objetivo desse canal é justamente esse. E se você chegou até aqui, já se inscreve aí no canal, né, para ir acompanhando aí essa nova trajetória aí que eu vou estar desenvolvendo junto com vocês, explicando e deixando essa parte da gestão financeira muito mais leve aí para os dias de vocês. Então eu vou compartilhar aqui, hoje a aula de hoje nós vamos falar sobre os três principais pontos que a gente precisa, é o básico de tudo para a gente olhar para uma gestão financeira, tá? E ele é a base aí para depois você começar a fazer um DRE. A nossa próxima aula eu vou estar falando sobre DRE, mas se a gente não entender, né, esses três pilares, né, que é a estrutura essencial aí para você fazer a saúde, ter uma saúde financeira saudável no seu negócio, não é o princípio de tudo. Se você não entender isso, não tem como a gente começar a fazer a gestão. E não adianta a gente ter sistemas complexos, planilhas, sem a gente entender a base que é isso aqui, tá? Então, esse é o desenho, né? Esse desenho assusta um pouco, mas eu vou estar trabalhando e a gente vai estar olhando juntos o que cada palavrinha aqui significa e vai ficar muito mais simples de vocês entenderem. Só que vocês tenham em mente, pode fazer um print aí da tela, né? Depois você pode assistir esse vídeo quantas vezes você quiser, que esses são os três pilares, né? Essenciais. Se um deles faltar, fica bambo, né? Então, é essencial e eu vou estar falando sobre cada um deles. Então, por isso que eu chamei de tríade da gestão financeira, né? É a estrutura essencial, é o básico para que a gente comece a entender o como que o controle financeiro aí do seu restaurante. Eu vou aumentar um pouquinho aqui para que fique mais claro, né? E eu sei que o grande desafio hoje é justamente, às vezes, você encontrar tempo para organizar essas informações, né? E são informações que você tem ali todos os dias no seu negócio. Todos os dias você compra, todos os dias você paga contas, né? Então, se você não deixar isso de uma maneira organizada, registrada, para que depois você faça uma análise, você se perde, você não sabe se você tem lucro, se você não tem, né? Você não entende o porquê que às vezes a conta não fecha no final do mês, vendo pra caramba, mas no final do mês eu não consigo, não tenho caixa para pagar todos os compromissos, funcionários, fornecedores, e você fica ali, né, naquele loop infinito, né? Começa o próximo mês já com boletos de algo que você comprou o mês passado. E você tem que fazer caixa para pagar algo que já foi e chegam boletos novos. Então você precisa organizar tudo isso. E eu costumo falar que gestão é uma rotina.
né? Não tem como fazer a gestão uma vez por mês, né? Só para eu fechar mais ou menos o número. Gestão tem que ser feita todos os dias, tá? Por isso que também na Alimentare existe o serviço de BPO financeiro, que é nada mais é do que a terceirização da sua gestão, né, dessa organização financeira. Eu sei que muitos donos de restaurante às vezes precisam fazer várias funções. Ele é a pessoa que planeja as compras, ele é a pessoa que elabora os cardápios, que organiza ali a equipe. Então, não dá tempo mesmo de você sentar e fazer esses lançamentos, de fazer essa análise semanal, no mínimo semanal. Por que eu falo no mínimo semanal? Porque se você for olhar os números só no final do mês, o mês já foi. Então, se você olha se você está lançando ali todos os dias e você para pelo menos uma vez na semana para verificar o quanto que a gente já faturou, como que está o meu CMV até agora, né? O que que eu tenho que pagar nos próximos dias? Será que eu estou dentro da minha margem de lucro? Se você tem esse olhar semanal, no mínimo semanal, né? Você ainda consegue bolar alguma estratégia, até mesmo de vendas, para tentar reverter alguma tendência aí que está saindo fora do planejado. E você consegue fazer um planejamento também, né? Então, por isso que eu falo, gestão é uma nova cultura. É algo que se faz todos os dias. É como escovar o dente, não tem como ficar sem, tá? Então, é o que é a base para você ter um negócio saudável, tá? Então, o princípio de tudo é esse. Vamos começar aqui com a receita, tá? É, O que que faz parte da receita, né? É o quanto você vende. Independente da maneira, eu tenho loja física e eu tenho delivery. Tudo faz parte da sua receita, tudo que você vende. Ah, eu também faço alguns eventos fora, faz parte da sua receita, tá? Todas as entradas, né, são receitas. Então, o que que impacta aqui, né, para você formar essa receita? As vendas, né? O ticket médio é importantíssimo, né? Porque é muito mais fácil você vender um pouquinho a mais para cada cliente que vai no seu restaurante, no seu negócio de alimentação, ou que compra pelo seu delivery, do que você ter que conquistar novos clientes. É trabalhoso, é caro você conquistar novos clientes. Você precisa de estratégias, você precisa criar combos para atrair pessoas novas, campanhas, marketing. Né? Hoje você fazer marketing não é barato, né? Cada clique ali que você coloca no seu tráfego pago é um custo, né? Você tem que, às vezes, terceirizar essa parte de marketing para que as pessoas te enxerguem aí nas redes sociais, porque hoje todo mundo está nas redes sociais, então é trabalhoso e é um custo. Então é muito mais fácil, né? Às vezes você vender uma água a mais para o seu cliente do que você trazer clientes novos para o seu negócio. Então, é um ponto importantíssimo. Você está analisando o quanto que você vende para cada cliente, né? Tanto no seu negócio quanto no seu delivery, tá? É, Como existem estratégias, eu vou fazer uma aula de como a gente aumentar o ticket médio do seu negócio, tá? Existem várias maneiras de você criar aqui estratégias para aumentar esse ticket médio sem aumentar o preço ou sem ficar fazendo 1 milhão de promoções, porque a promoção faz com que? Faz com que a sua margem diminua, tá? O mix de produtos, né? Como que tá? Será que o seu cardápio tá muito extenso? Você para analisar o que realmente vende e o que realmente não vende? Às vezes eu percebo em alguns donos de restaurante um apego, né? Com alguns produtos, alguns pratos, que não tem muita rotatividade, mas tá ali porque ele gosta, às vezes o dono gosta daquilo, né? Eu já tive loja, então tinha alguns produtos que eu tinha um apego e não vendia. Eu falava, não, mas é gostoso. Tá, mas não é o que seu cliente quer, né? Então, analisar esse mix de produtos. Às vezes, você ter um cardápio enxuto e reduzido é muito melhor do que você ter 1 milhão, né, de opções. Às vezes,
bate essa dúvida, né? Será que eu tenho um cardápio grande, não vai mostrar que eu sou maior, que eu tenho vários, eu posso atender todas as pessoas? O seu negócio não precisa atender todas as pessoas, né? Ele tem o seu público, né? Então, se você ficar criando muitos pratos, muitas variações, porque um cliente gosta, ou dois clientes gostam, ou porque o seu concorrente está fazendo, isso faz com que deixe muito complexo, primeiro, a questão operacional lá na sua cozinha, porque às vezes é um pedido que vem a cada, sei lá, uma vez por semana daquele prato e quebra, né, a rotina ali operacional. Às vezes lá o seu chefe, o seu cozinheiro, putz, ele tem que parar e falar assim, como é que faz isso mesmo, né? Esse é um dos motivos que o McFish saiu do cardápio do McDonald's, porque vendia muito pouco. Então, ele fazia ali Big Mac, Big Mac, Big Mac. Na hora que vinha um pedido do McFish, travava a operação, né? Pô, como é que faz mesmo, né? Ah, é, quebra o ritmo, tá? E será que você não tem um McFish aí no seu cardápio também? A gente precisa fazer essa análise, tá? Então você tem que ter um mix de produtos inteligente, né? Para que você otimize tanto a questão operacional quanto o seu planejamento de compras, né? Às vezes são ingredientes que você precisa ter ali no seu estoque por causa de um ou dois pratos que nem vende tanto, né? E é um produto parado, ou às vezes você tem até perdas, né? É algo que não tem uma rotatividade, você perde, né? Vence, passa do prazo de validade, você faz o que com isso, né? Você joga no lixo, então é um desperdício, tá? Então, e aí você precisa também, né? Todo negócio precisa de vendas, né? Quais são as minhas estratégias que eu estou utilizando para eu vender mais, né? Para eu atrair novos clientes, né? Então, tudo isso aqui interfere na receita, tá? Que é no faturamento do seu negócio, que é o quanto você vende, tá bom? Então, esse é um item essencial e é extremamente necessário que você faça. é, o registro de tudo isso que você vende, tá? Então, para que você depois saiba fazer o balanceamento certinho que eu vou mostrar para você como que faz aqui, tá? É, Se tem venda, tem despesa, né? E se eu estou vendendo algo, eu preciso comprar ingredientes, eu preciso pagar a mão de obra, eu preciso estar em algum lugar para ir e pagar um aluguel, né, para eu poder vender os meus produtos. Então, despesas nada mais é do que o que você gasta, tá? Então, dentro de despesas está o famoso CMV. Nós vamos falar muito sobre CMV. Hoje eu não vou aprofundar muito em CMV, mas o que que faz parte das despesas, tá? O custo de todos os insumos para você poder fazer, né, todas as suas matérias-primas, material de embalagem, entra no custo do CMV, tá? No cálculo do CMV. Bebidas, então tudo aqui entra aqui, tá? Os salários, aluguel, todas as despesas fixas que aí envolvem aí água, luz, internet, telefone, contador, consultoria, que mais? Combustível, tem uma lista imensa, né? De despesas ali operacionais que você precisa acompanhar, tá? E também as despesas diretas à venda, tá? O que são essas despesas diretas à venda? São despesas que dependem, por exemplo, se você vender, você tem essa despesa. Então, por exemplo, imposto, que é uma despesa direta à venda. Se você vender, você paga imposto. Se você não vender, né, você não tem essa despesa. Taxas de máquinas de cartão. Muita gente, na hora que vai lançar a receita, lança o valor bruto, mas esquece de depois descontar essa taxinha lá da maquininha de cartão. Então dá uma falsa sensação de faturamento, né? Você, ok, você tem a sua venda bruta, mas você precisa tirar o que você está pagando, né? O que você deixa de receber, porque
A maquininha de cartão ele já retém ali na fonte, né? O que você já repassa com desconto para você. Então você precisa considerar esse valor e 95% dos negócios que eu vou analisar um DRE, esquece, tá? Além disso, a taxa de delivery, né? Então, dependendo aí da sua negociação com o marketplace que você escolheu, tanto iFood, 99, enfim, né? Cada negócio tem um perfil aí de negociação e você tem uma taxa diferenciada. Em alguns casos chegam até 27%. Então é praticamente um sócio, vamos dizer assim, né? Poxa, 27%? 27% só pro meu marketplace, tá? E o custo desse produto? E os meus custos operacionais? Aí, se você vai ver, você nem tem margem, você está trabalhando ali para pagar taxa, matéria-prima e as despesas, e você fica com uma margem aí zero ou até mesmo negativa, tá? Eu já peguei exemplos aí que você vai somar, você vai somando, né, essas fatias aí, deu 110%. Então, você está pagando para o seu cliente comprar de você. Então por isso que você precisa sentar, buscar todas essas informações, puxar todas essas informações. E por que que eu falo que gestão é diário, né? Quantas coisas, quantos boletos, quantos piques, quantos pagamentos você fez no dia de ontem? Ou então você fez há uma semana atrás? Você lembra? De cabeça? Tenho certeza que não, né? São muitas, são muitos compromissos. Então, se você não organizar, né, e você ter essa prática de fazer os lançamentos diariamente, né, você se perde. Muita coisa passa e aí a conta não fecha no final do mês. Na hora que você vai fazer ali a sua conciliação bancária, versus o DRE, você fala assim, não bate, aqui no DRE tá falando aqui que eu teria que ter em caixa, né, R$ 1.000, mas aqui na minha conta tá negativa. Cadê esses R$ 1.000? Tá nessas pequenas coisinhas que a gente deixa de anotar, deixa de lançar, tá? Porque às vezes eu fui ali, faltou, precisei comprar tomate, né? Fui ali correndo, paguei em dinheiro, né? Fui ali na quitandinha ali, virando a esquina, e fiz essa compra. E eu não, R$ 10 aqui, 20 ali, 40 ali, que na hora, no final do mês, dá um volume grande. Você precisa entender, né? Pra onde que está indo esse dinheiro, né? Com o que eu gasto? Então, despesas, o que você gasta. Então, são dois itens aqui que você precisa anotar diariamente, tá? E fazendo aqui essa análise, né? Receita versus despesas é onde você tem a margem do seu produto. Então, basicamente, falando de uma maneira mais simples, o que seria? O que é a margem? É o valor, né? Eu tenho o meu produto que custa, né, R$ 10. O, desculpa, o preço de venda dele é R$ 10. O meu custo é 5, tá? Então, eu tenho uma margem aqui de R$ 5, tá? Bem grosseiramente, tá? Eu tô falando custo aqui, já somando custos operacionais e custos, despesas diretas à venda, todos os custos. Então, preço de venda menos os custos, incluindo CMV, despesas diretas à venda, né? O que sobra é a minha margem, tá? Geralmente, essa margem, ela tá super pequenininha. Por quê? Porque geralmente a gente não olha esses custos, tá? Então, aí qual que é a estratégia que o pessoal usa? Vou aumentar o preço. Opa, será que você não consegue enxugar? Você não está tendo um monte de gordura aqui, né, nas suas despesas? Eu não sei. Por quê? Porque eu não sei quanto que eu gasto. Eu não sei nem o CMV do meu produto, né? Então a sua margem ela vai ficando estrangulada, porque isso aqui tá grande, tá? Então o segredo aí da gestão, e eu vou estar passando para vocês várias técnicas para você diminuir isso aqui, para que você aumente isso aqui sem necessariamente aumentar preço, tá? Então, como que eu organizo a margem, né? Como que eu ajusto a margem do meu produto? Fazendo uma precificação correta, tá?
e fazendo uma análise de rentabilidade, que é o famoso, a famosa engenharia de cardápio, que eu não sei se você já ouviu esse termo, vamos ter uma aula sobre isso também mais para frente, tá? Então, que é essa rentabilidade? Justamente isso, né? Você analisar preço de venda, do meu preço de venda, o quanto que é custo e o quanto que é margem, o quanto que ele está sendo rentável. Na maioria das vezes, quando eu monto uma engenharia de cardápio, os itens mais vendidos são os que têm menor margem. E se você tem margem pequena naqueles 5 produtos que são o carro-chefe do seu negócio, você precisa vender muito para que você tenha, né, um caixa ali, uma margem de lucro no final do mês, tá? Então, por isso que é feita aí essa engenharia de cardápio para justamente você enxergar isso, tá? Então, qual que é o segredo aqui, né, para você conseguir aumentar a margem? Antes de mais nada, conhecer quais são, né, os custos, né, as despesas aí do seu negócio. Quanto que está o CMV de cada item do seu cardápio, né? Quais são os meus custos com pessoas, com infraestrutura, quais são os meus custos operacionais? E aí sim você conseguir enxergar o quanto que você está tendo de margem, tá bom? Então nós vamos passar por tudo isso aí, nós vamos percorrer essa trajetória juntos. Mas só para você ter uma ideia, que existe essa conexão entre receita e despesa, no meio aqui tá a margem, tá? Do seu produto. E vamos aqui, fluxo de caixa, tá? Você tem caixa positivo? O que é caixa, né? São as entradas versus as saídas, tá? É o que sobra para você depois de você pagar tudo, é o que fica ali para o seu negócio, tá? Existe uma grande confusão aí, as pessoas confundem muito lucro e caixa, são coisas diferentes, tá? O que é lucro? Então você tem o seu faturamento, você paga todas as suas contas, aí você tem a sua margem de lucro. Ok. Mas geralmente nos negócios você tem despesas que não estão ligadas à operação, que nós chamamos de despesas não operacionais, tá? O que são essas despesas não operacionais, Carla? Rescisão de algum funcionário, investimentos no seu negócio. Ah, comprei toalhas novas, mesas novas e parcelei em 10 vezes. É um investimento no seu negócio, né? Comprei um forno combinado em X vezes. Ok, né? São despesas não operacionais, um investimento aí no seu negócio, tá? Que mais? Empréstimos. Ah, precisei fazer um empréstimo para poder pagar as minhas contas, alguns fornecedores. Fornecedores em atraso, né? São despesas não operacionais. Então, tem uma série de itens, né? Que é algo que são despesas que não estão ligadas ali à produção, né? Para você vender o seu produto, mas elas existem. Ok. Faturamento menos as despesas operacionais, eu tenho a margem. Então você tem o lucro. Se eu pegar esse lucro e aí subtrair esses custos não operacionais, todas essas dívidas, entre aspas, aí o que sobra é o caixa, tá? Então muita gente fala assim: ah, o meu negócio ele é lucrativo, mas ele não sobra dinheiro, né? Ok. Significa que você o seu negócio é lucrativo, mas você tem dívidas ali. Fornecedor em atraso, imposto em atraso, eu tenho empréstimo em 2 ou 3 bancos, né? E o seu caixa ele vai ficar zerado ou até mesmo negativo. O seu negócio é lucrativo, mas você tem muitos pontos aqui para ser pagos, tá? Então, pessoal, o que é o fluxo de caixa? É o que sobra realmente, né?
é o que fica lá no banco, né? É o que sobra depois de pagar tudo, todo mundo. E é ele e esse caixa que você precisa para ter essa reserva, para você fazer, ter o seu capital de giro, né? Você precisa ter caixa para fazer novos investimentos, né, no seu negócio. Ah, eu quero expandir, eu quero ir para um local maior. Ah, eu quero contratar novos funcionários, eu quero contratar um gerente, né? Você tem caixa para isso? É isso que você precisa analisar. Então, olha só. Se você organiza suas receitas, você sabe o quanto você realmente vende. Se você sabe, você gerencia as suas despesas, tá? Consequentemente, você vai saber o quanto que você, qual é o seu fluxo de caixa, tá? Então, tá vendo? Eles estão interligados porque uma coisa depende da outra, tá? E aí, é, por que que existe essa relação aqui, receita e fluxo de caixa, tá? É interessante a gente fazer uma previsão, né? Você sabe me responder quanto que você precisa faturar no próximo mês para que você pague todas as suas despesas fixas e operacionais e as suas despesas não operacionais, tá? Então, a partir do momento que você analisa, né, o seu fluxo de caixa, você consegue começar a fazer um provisionamento. O quanto que eu tenho que vender para pagar todas essas contas e eu ainda ter uma margem de lucro. É o que a gente chama de projeção, tá? E essa projeção, né, essa previsão é mais importante ainda em negócios que têm algum tipo de sazonalidade. Por exemplo, eu tenho uma açaiteria, uma sorveteria. A gente sabe que existe a sazonalidade aí, né, com relação ao clima, né? No verão eu explodo de vender, no inverno eu tenho, né, um caixa, uma receita menor, porque as pessoas consomem menos sorvete, açaí no inverno, né? E são 3, 4 meses aí com aquele caixa apertado, até negativo, né? E eu tenho que manter a loja aberta, eu tenho que manter os funcionários. Então, você tem que fazer essa projeção. Só que você só consegue fazer isso se você, né, tem ali, faz a gestão das receitas, das despesas e consegue enxergar o fluxo de caixa, tá? Então, é importantíssimo. E é, você tem também uma relação aqui das despesas com esse fluxo de caixa. Se o meu caixa ele está negativo, né, ou muito baixo, o que está acontecendo? Significa que eu estou gastando muito, né? Eu estou tendo ali um custo operacional muito alto. Eu estou tendo despesas não operacionais muito altas, tá? Então a gente precisa é o tal do ponto de equilíbrio. Qual que é o ponto de equilíbrio do meu negócio, né? Até onde eu posso gastar? Eu tenho meta? Você tem meta no seu planejamento de compras? Você tem um ponto ali de que a gente chama, né, de break-even, né? Até onde eu posso ir, né? Eu posso gastar para que eu tenha um caixa saudável, que eu não tenha um caixa negativo e essa bola de neve fica aumentando mês após mês, né? Então, você consegue fazer isso fazendo um controle desses gastos, um planejamento financeiro, tá? Então, tá vendo? Tudo se conversa. Se um desses pilares estiver desequilibrado, tá tudo. Se você deixa de olhar para um deles, tá tudo desequilibrado, entendeu? Então, pessoal, a saúde financeira do seu negócio, ela vai estar com estrelinha, né? Boa, né? Você vai conseguir respirar com tranquilidade. O seu negócio, ele realmente, ele é lucrativo. Se você tem, olha, a junção disso tudo. Você
tem um bom faturamento, se você tiver um controle aqui de despesas e se você realmente tiver um fluxo de caixa positivo, tá? Então, é, parece algo de outro mundo, mas o que que eu quero dizer, né? Depois desse conceito básico inicial aí para vocês, qual que é o meu recado para vocês? Iniciem hoje mesmo, né? A, a gestão, tente organizar aí as suas entradas, as suas saídas. Não tem um sistema, organize num Excel, num caderno, ou então olhe para o seu sistema, né, para os seus relatórios com um olhar mais cuidadoso, vamos dizer assim. Então, na nossa próxima aula, eu vou falar sobre DRE, tá? Só que eu não tenho como eu explicar o que você olhar num DRE se você não entende a importância desses três pilares, tá? Então, tudo isso faz com que esse equilíbrio deixe de existir e vira aquela confusão e é aquela sensação de que faz, eu vendo e não consigo pagar as contas. Por quê? Algo no meio disso tudo aqui está desorganizado. E você não está conseguindo enxergar. E a gente só consegue enxergar na hora que você organiza, que você põe no papel mesmo, tá? É o que eu sempre falo, os números conversam com a gente. Só que a gente tem medo deles, a gente tem medo de encarar, de sentar. É engraçado quando toda vez que eu vou fazer um primeiro fechamento de mês, né, com um novo cliente, ele sai da reunião até atordoado, porque ele fala: Eu não imaginava que eu tinha tudo isso de despesas. Na hora que você vai começando a juntar isso, quanto que foi o gás? Quanto que você gastou de contador? Quanto que você pagou de combustível? Quanto isso? Quanto aquilo? Quanto que você gastou com bebidas? Né? É, as pessoas ficam assim, eu não sabia que eu gastava tudo isso, né? Às vezes a gente sabe, se eu perguntar o faturamento de vocês sabem na ponta da língua, mas o quanto você gasta, geralmente a gente não gosta de ver, a gente gosta de ver sempre entrando dinheiro, mas nunca o que está saindo. E aí, se eu não conheço as minhas despesas, eu não sei mesmo qual que é a margem de lucro do meu negócio, e muito menos se o meu caixa está positivo ou negativo. Se eu consigo ter uma reserva, né? Se eu tenho capital de giro, se estourar uma. Vou até bater na boca aqui, mas se estourar uma pandemia aí, uma nova pandemia, eu precisar fechar meu negócio por uma semana, eu tenho capital de giro para continuar pagando as contas? Não sei. Eu não tenho isso organizado, tá? Eu não consigo fazer uma previsão de como que vai ser os próximos meses. Eu quero muito abrir uma segunda loja num novo bairro aqui na minha cidade que vai ser muito próspero, vai ter muitos prédios. Eu preciso estar lá, tá abrindo um novo shopping, eu quero abrir um quiosque. Eu não sei, né? Eu não tenho essa previsão. Eu não sei qual que é a saúde financeira do meu negócio. Eu não consigo crescer, né? Ou se eu cresço desordenado. Eu vou fazendo, e aí fica aquela sensação de que você nunca está em paz, tá? Empreender, pessoal, não é viver sem ter paz, tá? É corrido, sim, né? Mas a partir do momento que você começa a encarar, né? é, os números, entender e fazer os seus números seu aliado, né? Que você comanda os números e não os números comandam você, né? Aí você consegue respirar e voltar a ter paz, tá? Então esse é o meu objetivo, tá? Aqui no nosso canal. Espero que vocês tenham entendido aí a importância, né, desses três pilares aí para o seu negócio e podem aí fazer perguntas aí nos comentários que eu vou responder todas elas. Além disso, né, vocês podem me encontrar lá no LinkedIn como Carla Risse, né? Aqui nós temos esse nosso canal aqui no YouTube e também tô lá no Instagram @eucarlarisse, tá? Se você deixar um like aí nesse vídeo,
você vai me ajudar muito e vai fazer com que eu possa ajudar outros empreendedores. E o YouTube vai entender, poxa, esse vídeo é legal, vamos espalhar ele para outros empreendedores que precisam ouvir essa mensagem. Espero que vocês tenham gostado e na nossa próxima aula vamos falar sobre DRE. Vou diminuir aqui, faz o print aí, tá? Aí da tela, para que você tenha isso em mente, que é importantíssimo e é o que você precisa ter e controlar todos os dias aí no seu negócio. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.